Pessoal, hoje nós vamos entrar no capítulo 1 do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Quinta passada, nós fizemos a reflexão da introdução e hoje nós entraremos em fugas psicológicas, que vai trazer tanto causas psicológicas das fugas, danos remotos, decorrentes e imediatos, soluções. E ela vai trazer nessa parte um pouco acerca dos enfrentamentos que nós podemos fazer, mas que ao invés de fazer esse enfrentar o desafio, o problema com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem aceitar a ocorrência mais exaustiva, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas a posterga. Então, colocando aqui o aspecto de lidar com o que ocorre, e quando existe essa escapação, isso pode se fazer repetitivo, que se torna natural esse fenômeno, levando o indivíduo a se mascarar por fator opressivo que termina por vencê-lo. Então, ela vai trazer que existem seletivos departamentos da mente que bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em especiais setores, mesmo antes de analisadas devidamente. Consono seria de esperar-se. Em face dessa escamoteadora conduta, vai surgir um mecanismo de transferência, de responsabilidade, de ausência de reflexão, de discernimento e de variada fuga na área psicológica. E nesse sentido que, quando a gente considera alguns estados pré-depressivos, igualmente isso vai decorrer da incapacidade de ser resolvido o existencial desafio, facultando ao indivíduo esconder-se no medo, que o leva ao mutismo, a se afastar do social convívio e também da interação familiar, e uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. Porque, nesse sentido, que toda vez que se tenta evitar esforço e luta, a gente vai operar em contrário sentido às leis da vida, que impõe movimento, ação como recurso de psicológico crescimento, como moral, espiritual, intelectual. Porque quando a gente considera a postura de trabalhar, isso vai significar um desenvolvimento de resistências morais, de recursos que estavam latentes. Então, é no movimento que o indivíduo vai fazendo aprimoramentos, vai se conhecendo melhor. E é nesse sentido que, se eu resolvo paralisar, eu não vou conseguir nem crescer, nem desenvolver. Então, quando a gente considera o pensante ser, quanto mais estímulo ele produzir ao impacto de aspiração, de ideal, de iluminativo programa, mais possibilidades inapreciáveis se lhe desdobram, convidativas, porque acaba que ele vai galgando, degrau além. Porque o próprio movimento, a própria fadiga naquele labor benigno, ele vai fazendo aprimoramentos per si. Até porque enquanto a gente está numa atividade nobre, a gente vai conseguindo fazer análises dessa atividade, da nossa atuação nela, daquilo que está sendo fruto disso.
Nesse sentido que os lidadores em qualquer área existencial, quanto mais ele produz e mais se afadiga, mais se aprimora. E o contrário é verdadeiro. Se o indivíduo ele paralisa, ele foge, ele constrange, se intimida, acaba que ele paralisa e interrompe um processo de crescimento que é inexorável. E por esse motivo que vai soar o momento em que o indivíduo ele será chamado à ativa, ao suor nobre. Nesse sentido que quanto antes o indivíduo ele envolve com aquela atividade que o seu propósito de vida lhe sinaliza, mais ele vai fazendo esse aprimoramento e antecipação e se torna mais suave sua trajetória. Então, tanto acionamento de resistência moral desconhecida como aparecimento de recurso ignorado vai tornando mais fácil o programado empreendimento. Como a gente tem, por outro lado, as espirituais heranças de experiências transatas, comandando o inconsciente profundo e gerando bloqueios automáticos para todas as experiências que se apresentem na condição de ameaças à paz. Daí o indivíduo, ele pode acabar fazendo uma opção por bloquear, viver determinada experiência que seria um crescimento para ele, por se sentir ameaçado, devido a experiências transatas que ele traz e que estão no comando do seu profundo inconsciente. Nesse sentido que, quando se vai se tornando mais vigoroso e ressuma com facilidade maior do depósito, onde se arquiva, pode induzir ao suicídio, quando no caso vai acontecer um mecanismo de transferência de responsabilidade para aquele a quem atribui a razão do que considera impropriamente como fracasso. Então, o indivíduo ele pode acabar tendo uma fuga importante, alegando a responsabilidade para um terceiro. Então, aqui a gente vai ter tanta questão de capricho derivado de conduta equivocada, que se deseja impor a alguém, que tem o direito de recusar isso, não aceitando. E esse que deseja impor acaba que pode não aceitar, independente de postura de outrem, e também vai dizer de paixão incontrolável, melindres, exigências que fazem parte da nossa sombra. Esses desvarios vai dizer de uma empresa que tanto pode experimentar um período de progresso e de queda em face de razões econômicas, políticas, humanas e sociais. E que, nesse sentido, quando nós estamos dispostos a enfrentar, a gente vai conseguindo trazer soluções nessa coragem moral. Por outro lado, se eu fujo e recuo e deixo que o medo e a covardia ele tenha a voz final dentro de mim e me faça abandonar os meus deveres, acaba que eu não vou encontrar perspectivas melhores para aquela ação. Então, quando a gente considera a existência física, é um empreendimento de alta magnitude. Está sujeito a circunstâncias mais diversas, especialmente as emocionais, que constitui, de alguma forma, fator de equilíbrio e segurança. Nesse sentido, que ela vai trazer para nós que a saúde emocional e mental, também a orgânica, é o resultado do equilíbrio psicofísico que deve viger naquele que se trabalha interiormente, cultivando confiança irrestrita em Deus, na vida, o otimismo. Quando ela fala um pouco de danos imediatos e remotos decorrentes, ela vai falar um pouco
que aquele que se faz omisso acaba diminuindo a sua capacidade de convivência social, visto que a pessoa que tende a recuar no cumprimento de seus deveres e que acaba deixando isso por fazer, inacabado, é alguém com quem o outro não pode contar nos momentos difíceis, por estar adiando decisões a todo momento. Então, após algum período de tolerância, os outros se afastam, procurando pares em espíritos corajosos, combativos, empreendedores, os quais se afeiçoam. Nesse sentido, que é um logro de largo porte, o empenho de forças e de emoções constitui um fenômeno natural que não pode ser considerado como sacrifício. Então, acaba que o indivíduo que realmente ele deseja edificar uma harmonia interna, ele divisa esse logro como uma empresa, na qual ele vai se empenhar com a veras do sentimento, porque ele objetiva isso. Nesse sentido que não é encarado como um sacrifício, mas como um esforço legítimo, que vou fazer de bom grado. Se a gente considerar um herói, mesmo se ele tomba num campo de batalha, ele não deve ser categorizado como vitimado pelo sacrifício, porque o seu gesto per si de doação da existência é para ele motivo de alegria, porque confirma a nobreza do seu ideal, que vibra as suas fibras íntimas. Nesse sentido que a gente tem uma historieta de Solon, que era o maior sábio da Grécia, onde houvera sido oferecido um banquete pelo rei Creso em Sardes, capital da Lídia, e interrogou Solon, tido como alguém sábio, e esse rei que houver interrogado esse sábio, ele era o homem mais rico naquela ocasião. E esse homem rico questiona o sábio se tinha alguém mais feliz na terra, inclusive por saber que Solon era um viajante ilustre. Então, Solon, ele diz que houve um jovem de nome Telos em Atena, que houvera cuidado da genitora enferma, acompanhou ela até o descerro e depois entregou o restante da sua trajetória à defesa da sua cidade. E então, no subsequente, o rei pergunta novamente e Solon responde que houvera conhecido 2 jovens em Atenas, cuja existência fora notabilizada pela moral elevação e grandeza de sentimento, que se molaram para defender a cidade. Quando o rei houvera questionado, depois da primeira pessoa que o sábio tinha trago, quem seria a segunda? Então, Solon vai trazer esse caso. Então, o rei Creso se sentiu subestimado, porque ele confundia poder com harmonia propiciadora de felicidade. E nesse sentido que Solon fez um remate de que ele não se esquecesse do castigo do tempo, que é a fatalidade da própria vida, que altera ocorrência, comportamento e circunstância de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E nesse sentido que houve um acontecimento subsequente em que Creso, na guerra trágica contra Ciro, rei dos persas, teve a cidade incendiada, tesouro roubado, fora preso, levado à fogueira. Quando se referiu a Solon no momento justo em que passava o conquistador, que simpatizava com o filósofo, e lhe indagou a causa pela qual enunciara a razão do sábio.
Então explicou o ocorrido. Ciro, tomado de compaixão pelo vencido, liberta e exclama da possibilidade de algum dia cair na mesma situação de Creso, esperaria receber complacência do seu triunfador. Então acabou nomeando ele como auxiliar, que lhe prestara serviço relevante, continuou seu trabalho na corte persa após a morte de Ciro, quando seu filho Cambyses o substituíra. Então aqui vai trazer um pouquinho do castigo no tempo, que é a inexorabilidade progressista, cessante de transformação, que tudo e todos estão submetidos. Então, quando a gente considera o mecanismo de fuga do dever e da responsabilidade, somente fará atormentar aqueles que se lhes entregam inermes. Quando mais factível seria o próprio lutar tenazmente, vencendo limites, impondo a vontade aos conflitos e temores, em cuja conduta encontraria paz, autorrealização, que tem a ver aí com esse enfrentamento bendito. Então, Joana ela vai trazer no subsequente algumas soluções. Ela vai falar um pouco que pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento de adormecidos valores funcionam como valiosa terapia, estimulando o paciente a contínuos e novos tentames que vão coroando de resultado favorável, eliminando o complexo sutil de inferioridade e diluindo a culpa perturbadora, que passa aí pelo aspecto do autoconhecimento, que é a base desse processo. Nesse sentido que ela vai trazer que a necessidade de enfrentamentos faz parte da nossa trajetória, porque sem eles o processo de crescimento ficaria interrompido, dando lugar a profundo transtorno de comportamento que viraria patologia de difícil solução. Então acaba que esse avançar, esse crescer interior, ele é necessário. Caso contrário, a gente acaba caindo em neurose, em psicose, de difícil diagnose, tratamento, solução, e que, na verdade, encontra no enfrentamento e no trabalho do bem os seus antídotos e o caminho para que nós possamos ir nos harmonizando, nos fortalecendo, porque o nosso estágio evolutivo ainda pede o trabalho nobre. Ainda precisa ser por esse labor e não pela decisão, porque o espírito mais evoluído, ele chega num ponto que só pela decisão, pela escolha dele por amar, pelo bem, ele já faz isso acontecer. Naturalmente que ele está num trabalho, porque como Jesus diz, o Pai trabalha até hoje, eu também, porque o trabalho, ele é um movimento ininterrupto. Por isso que quanto mais o indivíduo desperta, mais ele se envolve em labores que vão levar auxílio a outrem, porque o primeiro a necessitar disso é o trabalhador e é o primeiro a ser beneficiado com o trabalho que realiza. Mas vai acontecer que chega num determinado estágio evolutivo que o espírito ele já consegue internalizar de tal forma a caridade e a luz que ele já não precisa do esforço para ser luz. Não precisa mais suar para poder amar. Já é algo espontâneo dele. No nosso estágio evolutivo, a gente ainda necessita do trabalho nobre. Porque se eu apenas decido amar e não faço uma movimentação importante das minhas fibras na direção de um serviço caridoso, eu não consigo colocar isso em prática. Só por decidir, por escolher, por optar. Um dia nós teremos evolução suficiente para, pela escolha,
já conseguirmos viver isso. Hoje, o caminho, o único vai ser o trabalho nobre, que inclusive, gente, está ligado ao nosso propósito de vida. Porque a questão do propósito de vida tem a ver com aquela atividade que me conecta com Jesus. Porque quando a gente considera uma atividade em que eu esteja realizando, isso tem a ver com um acordamento que houvera sido feito no astral para que fosse feito um trabalho por mim, onde eu me empenharia em dada área, que vai ter a ver com a habilidade que eu tenha, com o vício que eu preciso vencer em mim, a minha mazela moral, porque à medida que eu realizo esse trabalho, eu vou vencendo a minha mazela, ao mesmo tempo eu vou desenvolvendo ainda mais as minhas habilidades, que vai fazendo multiplicar os meus talentos. Então, isso tinha sido acordado no astral, antes de eu encarnar, sob a égide de Jesus, porque quem encarna na Terra é sob a permissão e a égide de Jesus, que é o governador planetário, que nos convida para estarmos aqui, para que através desse estágio a gente possa evoluir um pouco mais, sair daqui melhor do que entrou, pelo menos. Sendo o fanal, o objetivo, a gente conseguir deixar frutos bons no limite da nossa força por aqui. E nesse sentido que quando a gente considera a questão do propósito de vida, pela reforma moral profunda que eu vou realizando em mim, que vai me permitindo atender o meu propósito de vida desinteressadamente, vai sendo possível Jesus agir através daquilo que eu estou realizando, porque é quando a gente está ligado a Jesus que pode jorrar rios de água viva através do que nós realizamos, porque é o benefício para a humana do Cristo. Então, quando a gente está conectado com Ele, então é possível que seja levado consolo através daquilo que realizamos, porque para a humana é dele mesmo. Nesse sentido que, quando a gente considera esse aspecto em que nós precisamos descobrir o nosso propósito de vida, isso também tem a ver com o aproveitamento do nosso tempo. Porque se eu começo a assumir muita coisa à guisa de estar fazendo coisas boas, e confundo qualidade com quantidade, pode ser que o objetivo da minha encarnação fique esquecido. É por isso que a gente tem que ter o desinteresse para poder enxergar aquilo que Jesus está pedindo de nós, porque o pedido de Jesus vai de encontro com o nosso propósito de vida, com a destinação da nossa encarnação. E isso, inclusive, é um trabalho que a gente vai encontrando à medida que a gente caminha por essa ruela redentora e que vai se confirmando. É por isso que a Joana traz aqui que o movimento ele é inexorável, porque nós precisamos estar suando nessa proposta para que vá sendo confirmado o próximo passo. E Jesus traz para nós que à medida que a gente caminha, que a gente vai descobrindo o próximo passo. Se eu ficar sentado esperando um mapa do tesouro com o GPS pronto de onde eu devo caminhar, onde virar, onde fazer curva, onde escolher tal placa, onde fazer tal subida, eu não vou iniciar. Porque Jesus ele não vai me dar um GPS pronto. Ele espera que eu comece com empenho, com devotamento, com pontualidade, com o dever cumprido. Ele espera que eu tenha essas iniciativas
para que então vá sendo descerrado para mim o próximo passo. Por isso que quando a gente fala de liberdade, não é ausência de obstáculo, é o que eu faço, é o que eu escolho perante o óbice, diante do meu máximo desejo que preciso domar com uma vontade boa. Porque o meu desejo, no estágio evolutivo que nós estamos, ele pode ser ruim. O espírito puro, ele só tem desejo bom. Ele não precisa mais fazer um esforço para que a sua vontade vença um desejo inferior. Porque ele já é um espírito puro. O desejo dele está alinhado com uma vontade nobre, que é algo que faz parte do seu normal. Para nós, encarnados num órbite, prova de expiação, qual estamos, o desejo muitas vezes é negativo e é uma vontade boa que vai precisar vencê-lo, fazendo o alinhamento dele com essa vontade. Então, a paixão total quer liberdade sem restrição, não quer precisar desenvolver uma boa vontade para dominar um desejo sombrio, é a chutação de balde. Então, as nossas sombras, os nossos passionais, quer uma liberdade que não tenha óbice. Então, a sombra, ela não quer verter esforço para dominar um desejo sombrio, com uma boa vontade. É a questão da nossa inércia, da nossa preguiça, do nosso comodismo, da poltrona de luxo. Então, quando a gente considera a vontade, é a minha capacidade de tomar decisão, que é a minha capacidade volitiva, que todos temos. Mas, na droga, no álcool, a vontade gruda no desejo. Eu perco a minha liberdade. Isso começa quando o indivíduo acha que para quando quiser. Então, se alguém acende um cigarro e diz eu paro de fumar quando desejar, ele vai dar início a um processo onde a vontade vai acabar grudando no desejo e ele vai então perdendo a sua liberdade aos poucos até ficar totalmente submetido ao desejo. Daí ele não decide mais. O condicionamento é nossa irreflexão e o sofrimento resultante desse condicionamento abarca uma educação incorreta que, por exemplo, exclui aderindo à fantasia do privilégio e vice-versa. Porque quando a gente considera as exclusões que a sombra faz, isso é que fermenta e sustenta as fantasias do privilégio. Porque se a gente exclui, é porque alguém não vai ser excluído. Então, significa que alguém tem que ser privilegiado. Então, gera uma série de raciocínios sombrios e deletérios. Nesse sentido que o mito do privilégio vai acontecer na exclusão, e quando o indivíduo ele se percebe numa situação em que um espírito inferior o exclua, seja de um benefício, um convívio, de um retorno, vai acontecer que é um indivíduo mesmo que precisa se incluir, se iluminar, porque só eu posso fazer isso por mim. Não vai chegar alguém para me amar, para me incluir, para me iluminar. Eu é que vou ter que fazer isso por mim. E aqui entra um aspecto curioso que é a ferida da espera. Porque quando a gente pega um bebê que deseja que a mãe o pegue no braço, ele estende os bracinhos na direção dela. Inclusive, uma criança já maior tem esse costume e naquele momento aquela mãe ou um outro responsável pode não ter como pegar essa criança no colo, pode estar atarefada
e não perceber que a criança queria colo. Pode, inclusive, se ausentar no momento que a criança queria aquela presença, aquele colo. Então, aquela criança entende que não adianta ela pedir, porque ela não vai receber. Nesse sentido, que vai acontecer na mente dessa criança a ideia de que ela não deve pedir porque vai ser decepcionada. Então, ao crescer com essa condição, acaba que esse indivíduo ele não se cuida adequadamente, porque ele ainda está esperando que alguém atenda aquele braço estendido dele. Ele continua com os braços estendidos para o outro. E deseja que esse outro veja o seu braço estendido e atenda a sua carência. É por esse motivo que quando o indivíduo ele não tem iniciativa de se cuidar, ele está na ferida da espera, porque ele ainda continua com aquele braço na direção de outrem, esperando ser visto, ser acolhido, ser amado. É por isso que, na medida que a gente amadurece, eu tomo o comando da minha emoção. Então, eu vou ter iniciativa de me cuidar, de me conhecer, de interagir comigo, de atender a minha necessidade. Por esse motivo que é um caminho que vai nos dizer dessa necessidade que acontece de nós crescermos moralmente e podermos então fazer esses cuidados na nossa direção, que inclusive tem a ver com proteção, com diferenciar aquilo que me convém daquilo que eu não devo realizar. Porque na medida que eu tomo a rédea do meu autocuidado, eu me torno mãe de mim mesma e posso curar a minha situação interna, isso vai significar que eu vou apurando escolhas mais saudáveis, porque vai sendo possível divisar aquilo que vai me auxiliar nesse processo de autocura, de autofortalecimento, e aquilo que vai prejudicar. Então eu vou conseguindo ter uma nitidez na minha interação comigo mesma, e isso vai me amadurecendo moralmente. Por isso que a Joana segue dizendo que o ego ele teme o fracasso, que é um insucesso previsível e irreparável. Porque o ego, ele só aceita se for para ele ter uma atuação excelente. Então, acaba que, por ele ter medo do fracasso, que é algo que é previsível porque nós somos falíveis, e mesmo diante de deslizes e quedas, podemos reparar, tomar iniciativas para resolver aquilo, mas acaba que o ego, nesse medo que o toma, ele evita o processo desafiador, mascara a realidade, foge para o mundo de ilusão, constituído de utópicos sonhos irrealizáveis, gerado por frustrações. Por esse motivo que cada vitória, por mais insignificante que se apresente, vai ser basal para um cometimento futuro, que faculta autoconfiança, reconhecimento da potencialidade ignorada, que responde pelas morais forças de que é possuidor o self. Nesse sentido que esse aspecto da nossa atitude interna, ela vai dizer de uma tomada por mim
de escolhas, onde vai sendo possível eu sair das minhas imaturidades e conseguir fazer esse enfrentamento. Então, do momento que eu estou a serviço do ego, só vai valer a pena se for excelente. Então, isso faz muito estresse, medo de ser vista. Mas nós não viemos para a Terra para ter proteção, para ter segurança. Se eu fico muito preocupada comigo, eu não dou conta do recado. Se eu paro no lance mais difícil, eu fico com um problema e não com Jesus. E como todo o meu movimento precisa fortalecer minha responsabilidade mais santa, acaba que a gente vai conseguindo essa rapidez telepática com o mestre. Porque então a gente vai tendo condição de prosseguir, mesmo sem a proteção, mesmo sem a segurança, mas tendo a confirmação de que estamos no caminho certo. Por isso que quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil vai se tornar a construção da pessoal identidade, que vai se apresentar destituída de significado elevado, ocultando imperfeição, que faz parte do processo evolutivo. Nesse sentido, que à medida que se alcança um patamar mais elevado, vão surgir outros convidativos, porque não existe um pouso definitivo para quem deseja a plenitude, sem meta nova a ser conquistada. Então, um degrau que a gente logra vai cerrar para nós novos degraus ainda acima, porque é um caminho que não estanca. A lei do progresso, ela é inelutável, onde funcionam indefectíveis leis morais. Então, quando a gente adiciona a realização umas sobre as outras, ocorre um somatório de experiência que impulsiona o indivíduo com segurança, com intimor, no rumo certo da realidade. Não será possível atingir o acume de um monte sem superar as iniciais dificuldades das baixadas. Vencer uma etapa vai se tornar mais fácil, o avanço na direção de outra, até conseguir o buscado objetivo. Em sendo assim, a verdadeira saúde psicológica não anui com precipitação nem destemor, que pode parecer heroísmo. Então, os triunfadores, eles viveram momentos de perplexidade, de medo, antes de alcançar o êxito que ora coroa a sua trajetória. Nesse sentido que a prática da ação boa encoraja para a realização mais ampla nos relacionamentos, na convivência social e no amadurecimento da pessoal realidade. Quando alguém se predispõe a consolar, auxiliar, experimenta uma empatia forte, resultante de descargas contínuas de adrenalina estimuladora, que encoraja para a realização nova e bloqueia os infundados temores. Então, o indivíduo vai sendo fortalecido para novos tentames felizes. Quando surge essa real disposição para superar a fuga psicológica, não consciente ou consciente, desenvolve-se automaticamente sentimento íntimo que proporciona alegria de viver, bem-estar. E quando a gente assume a própria dificuldade, constitui um dos necessários passos para superá-las. A culpa, ela vai então se transformar em auto-perdão. O medo, a perplexidade faz estímulo para contínuo avanço. E a incerteza converte-se em convicção em torno da própria vitória, a integral saúde.
E aqui a gente percebe que o humano, ele está em processo de crescimento, em conserto na carta trajetória, porque ainda é portador de imperfeição de todo porte. A aceitação de si mesmo conforme se encontra é valioso recurso para compreender limite que caracteriza o outro e acaba que nos torna tolerantes em relação às alheias faltas, em face das condições próprias agora conhecidas. Por isso que o enfrentamento ele nos amadurece, enquanto que a fuga emocional, o escamoteamento da realidade própria, mascarando o ser de júbilo irreal, de satisfação quimérica, é um tormento. E é curioso, gente, porque quando a gente considera o aspecto da nossa proposta conosco mesmos, isso vai dizer, inclusive, de uma autoanálise cuidadosa, limpa, honesta, que preciso fazer comigo mesma, que vai significar esse avanço que Jesus nos pede. Então, quando eu posso me autorrefletir, sem exigir de mim, sem ficar me elogiando, ficar me justificando, me condenando, eu consigo a tranquilidade de identificar meu erro sem culpa. Isso vai me trazer um equilíbrio, uma tolerância com a falha do outro, a indulgência, porque eu percebo que erro também. Vai me inundar de harmonia. E então surge o desejo de me recuperar pelo trabalho. E é nesse sentido que isso vai gerar uma canalização bem orientada de energia, que se transforma em dínamo gerador de força, de recursos positivos. Então a gente conquista a saúde, o bem-estar, o equilíbrio. No momento em que eu estou analisando a mim mesmo, uma dada ação que percebo que foi equivocada, aceitar que foi assim, digerir o acontecimento. Como foi falado, sem me condenar, me justificar, me exigir o que quer que for, mas digerir aquela situação, me acolhendo, aceitando o que ocorreu. Então, é possível nós identificarmos como reparar. Porque nessa perspectiva comigo mesma, em que eu posso, com tranquilidade e amor, me acolher, eu consigo enxergar formas de resolver o equívoco, de reparar a situação para quem tenha sido lesado, de acolher a expiação, para dar uma resposta positiva a ela e poder, então, fazer a reparação daquela situação e me reabilitar perante a lei de causa e efeito. Então, são know-hows. Então, a gente vai se libertando da perturbação. Vamos conseguindo amar pela memória positiva, não pela memória negativa. Porque a memória, ela pede atualização. Porque às vezes vem uma lembrança negativa, porque pede que eu tenha uma atitude de tranquilizar e olhar isso sob outro ângulo. Que positiva essa memória, mesmo que naquele momento ela venha de maneira dolorosa. Como um exemplo que a Ana dava, que um filho dela que houvera falecido ali na região da Serra, no estado do Rio de Janeiro, e ela estava passando de carro por essa região e ela começou a sentir as sensações que ela houvera tido quando do desencarne desse filho. Então, o estômago embrulhando, a dor de cabeça, a náusea, o mal-estar. Então, ela começou a falar para ela que já tinha passado, que
Ambos haviam continuado a sua existência, tanto o filho dela como ela depois do ocorrido, que estávamos bem, que ali agora era só uma estrada. Então ela começou a trazer aspectos positivos para substituir as impressões penosas daquela lembrança. Porque quando a memória dolorosa ela vem na minha mente, é porque ela está pedindo um ajustamento, um alinhamento do que ela me traz. Nesse sentido que quando eu coloco os demônios de positividade em meio àquela situação, elencando os aspectos positivos e inclusive me percebendo superado aquela memória negativa. Até porque, gente, a memória negativa, ela vem porque é uma forma de nós estarmos ligados a experiências com a nossa família. Então, pode ser que eu acredite que para continuar amando a minha família, eu preciso manter as memórias negativas. Isso não é verdade. Eu posso amar os meus familiares pela memória positiva, olhando as coisas boas, focando e ficando com elas, porque elas então vão substituir as memórias negativas e dolorosas. Mesmo que aquilo possa vir na forma de lembrança, porque isso não significa uma amnésia, nós vamos continuar lembrando de experiências que foram difíceis, desafiadoras, mas acaba que a minha perspectiva positiva da minha trajetória até aqui, de poder ter tantos elementos positivos para elencar, tira a dor dessas memórias e a necessidade de evocar isso como um sofrimento, algo que precisa fazer parte do meu real interno, como um suplício. Pelo contrário, eu posso me nutrir das boas lembranças, das boas memórias, da gratidão em relação àqueles que conviveram comigo, aos meus familiares, aqueles que fazem parte da minha trajetória. E nesse sentido, que esse sentimento de ser grata vai tornando o predominante em mim lembranças boas, sentimentos positivos. Então, quando vem uma memória difícil, eu posso atualizar isso com as positividades, com as vitórias que eu já conquistei até aqui, com as perspectivas que tenho para o porvir. Então, acaba que a gente vai sendo tomado pela gratidão, pela harmonia, pela felicidade, que vai se tornando inabalável. Porque do momento que a gente percebe que nós estamos avançando, mercê da misericórdia de Jesus, porque entrega a nós mesmos é a nossa sombra que a gente encontra, mas Jesus promana na nossa direção essas energias curativas que nos viabiliza esse avanço. Por isso, cabe a nós saber aproveitar. Vai significar que a gente experimenta uma felicidade que se torna inamovível, porque faz parte de nós. Com essa visão, o alcance da gratidão. É nesse sentido que, do momento em que nós conseguimos então fazer esse movimento, vai sendo possível a gente modificar aquilo que seja necessário. Porque se eu estou num estágio evolutivo que eu preciso do bom movimento para avançar, quanto mais eu abraço o labor com Jesus, mais eu vou me fortalecer. É nesse sentido que isso vai nos convidando a quebrar a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa paralisia. Porque a gente percebe que precisamos do bom labor,
que é uma necessidade para nós. Então, é por esse motivo que aquele que deseja suar no bem, ele encontra o trabalho. E quando o indivíduo está pronto, o trabalho aparece. Mas se eu for ficar esperando o trabalho aparecer para fazer, eu não encontro o meu propósito de vida. Eu preciso arregaçar a manga e estar com a vontade a serviço de Jesus. Estar me movimentando nesse caminho redentor, em que eu vou em conta da necessidade do outro. Eu não espero ela bater na minha porta. Eu vou ao encontro do outro. Das formas que eu percebo que atende aquilo que está sendo pedido de mim, que vai de encontro a aspectos que eu já trago com uma certa habilidade, aquilo que percebo que contribui para viver o meu propósito de vida. Porque a gente tem aquele relato que vai ser trago no Evangelho de Natanael, que ele estava paralítico e ele, ao saber que Jesus estava ali próximo, ele deseja ir até lá, como não podia andar, porque ele estava na maca por uma paraplegia que ele trazia, e ele então pede para 4 companheiros o levar até lá. E quando eles chegam, tinha um populacho tal envolvendo a casinhola onde Jesus estava, que eles não conseguiam adentrar com a maca, trazendo Natanael. E nesse sentido, assou-lhes uma ideia de subir até o telhado, tirar uma telha e descer pelo telhado para poder conseguir estar diante de Jesus com o paralítico. E quando então esse paralítico ele recebe a cura das mãos de Jesus, ele, ao invés de aproveitar a cura que ele teve para poder se envolver numa atividade positiva, fazendo esse movimento de avanço, ele volta a ter uma vida de devassidão com a bebida, como se ele for encontrado por discípulos de Jesus num bar, bebendo com alguns colegas. Então, existem algumas restrições orgânicas que podem, inclusive, ser protetivas para que o indivíduo não venha incidir naquele erro. Por isso que, do momento que eu me percebo com saúde, eu preciso correr atrás do meu prejuízo. Porque tem débitos morais que eu preciso dissolver, tem créditos morais que eu preciso construir. E que eu só vou conseguir fazer isso pelo serviço nobre. É nesse sentido que o aspecto da nossa caminhada vai dizer de escolhas que a gente vai fazendo, mas do momento que a gente se percebe tão necessitado de elaborar com Jesus, eu preciso ser aquela que corra atrás disso. Porque, como Paulo traz, isso é uma honra. Algo que a gente faz um empenho, uma disputa por isso, porque é a nossa primeira necessidade. Porque viemos para a Terra procurar trabalho com Jesus. E o único acordo que nós fizemos no astral antes de vir é fazer o bem. E é a única coisa que nós vamos levar conosco quando formos embora daqui. O bem que tivermos feito. Então, do momento que foi acordado a nossa encarnação atual, o único objetivo de termos vindo para cá é pedir trabalho para Jesus. Daí, do instante em que ele me confia um labor, eu preciso agarrar isso com afinco, no limite da minha força, com devotamento, com empenho,
com equilíbrio, com um estudo nobre, com caridade genuína, porque é assim que eu vou conseguindo transmitir equilíbrio para o outro. Assim eu vou conseguindo operar com mais eficiência, aprimorar o que realiza, minha atitude mental, meu pensamento, meu sentimento, minha palavra, a minha ação, o meu testemunho. Assim eu vou conseguindo distribuir energia curativa e que seja usada para levar um amparo. Nesse sentido que do momento que eu faço esse abraçamento desse labor, eu sou a primeira e a mais beneficiada. Inclusive porque nós não conseguimos, no nosso estágio evolutivo, nos mantermos harmonizados no bem, na caridade, sem o trabalho. Nesse sentido que é um impositivo para nós. E é por isso que, inclusive, a gente é situado na Terra, que tem tantas necessidades. Porque uma coisa que não falta num planeta como a Terra é trabalho, porque são muitas pessoas passando necessidade de todo porte, qual nós todos necessitados da misericórdia de Jesus. E estar num planeta como a Terra é estrategicamente consolidado para nós, porque aqui o trabalho abunda. Em cada esquina que eu vou tem uma enxadinha me convidando para carpir. Nesse sentido que do momento que o indivíduo desperta e ele realmente está desejoso de fazer aquele labor acontecer, ele vai encontrar o seu lugar e a fidelidade, a sua lealdade, essa proposta vai dizendo de um amadurecimento que vai acontecendo. Porque quanto mais a gente é fiel a essa proposta, mais resistência, resiliência, longanimidade a gente vai desenvolvendo, mais sabedoria, mais intuição, mais a gente vai conseguindo sutilizar as nossas energias para amparar melhor. Mais a gente vai conseguindo desenvolver recursos que estavam latentes, que então a gente pode contar com eles, e que se a gente não tivesse abraçado aquele labor, a gente não contaria, porque eles não seriam desenvolvidos, divisados, enxergados. Então acaba que a gente vai desfazendo as nossas imperfeições, diluindo débitos, avançando no caminho redentor. E isso vai significando progresso moral, que é o objetivo nosso, enquanto a nossa reforma moral e a nossa transformação para melhor. Porque o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer o mal pendor e que realiza as reformas morais em si mesmo. Constantino Kardec traz para nós, nesse sentido que vai ser dito num recorte do Evangelho de São João, que Jesus ele evita os judeus. Ele estava andando pela Galiléia, porque ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus queriam matar ele. Estava para chegar a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos também vejam as obras que faz. Porque ninguém deseja ser conhecido em público, vai agir secretamente. Já que faz essas coisas, revela-te
ao orbe, porque nem ainda seus irmãos criam nele. Então Jesus diz: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso está preparado sempre. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me odeia, porque eu testemunho a seu respeito que são más as suas obras. Subi vós outros essa festa, mas eu não irei, porque o meu tempo ainda não é chegado. Tendo dito isso, deixou-os ficar ali mesmo na Galileia. No subsequente, traz da festa dos tabernáculos. Seus irmãos já tinham subido à festa, ele também sobe discretamente, sem deixá-los conhecer. Buscavam-no, pois, os judeus no dia dessa festa e diziam: onde está ele? Havia grande murmuração do populacho a seu respeito. Uns diziam: ele é bom, outros, porém, diziam: não é, antes seduz o povoléu. Contudo, ninguém ousava falar dele abertamente, porque tinham medo dos judeus. Então, Jesus põe-se a ensinar. E os judeus admiravam-se. Como pode ele saber letras, não as tendo estudado? Jesus diz que a doutrina por ele ensinada não é dele, mas daquele que o enviara. Se alguém quiser fazer vontade de Deus, reconhecerá se a doutrina que ensino vem dele, ou se falo de mim mesmo. O que fala de si mesmo busca a glória própria, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há dolo. E aqui trazendo a nossa fala sendo a glorificação de Jesus. Porque nós não falamos por nós. Nós falamos em nome de Jesus, para que Jesus cresça e nós diminuamos. Então Jesus sequencia: não é assim que Moisés vos deu a lei, e contudo nenhum de vós cumpre essa lei. Por que procuras matar-me? Responderam-lhe: tens demônio? Quem é que te quer matar? Jesus diz: eu uma só obra fiz, e todos vós estáis maravilhados por isso. Moisés vos ordenara a circuncisão, se bem que ela não viera de Moisés, mas dos patriarcas. Contudo, vós circuncidais um homem da mesa que seja sábado. Se por não se violar a lei de Moisés, recebe um homem a circuncisão em dia de sábado, por que vos indignas de que eu cure no sábado? Não julgueis segundo a aparência, julgai judiciosamente. Então vai ser trago um pouquinho acerca de dizerem que ele era aquele a quem procuravam matar. Nesse sentido que Jesus ele alteia a voz no templo e exclama: vós outros não só me conheceis, mas sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas o que me enviou, a quem vós não conheceis, é verdadeiro. Então ele vai dizer: ele veio em nome do Pai. Por isso que quando a gente trabalha, é em nome de Jesus. Precisa estar alinhado com aquilo que ele nos conclama. E na lealdade subsequente a ele. Jesus vai dizer: eu conheço porque eu sou dele e ele me enviou. Os judeus procuravam prendê-lo, mas não lhe lançaram mãos porque não era chegada a hora. Então alguns diziam: quando vier o Cristo, fará ele mais prodígio do que este? Jesus dizia que em pouco tempo estaria com eles, depois ele iria para aquele que o enviou. Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estiver, não podereis ir. Então Jesus vai trazer da fonte de água viva. No último dia da festa, que era o mais solene, estava de pé e, alteando a voz, disse: se alguém tem sede, venha a mim para beber.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de viva água. Então, Jesus, ele vai trazer que não diz a Escritura que o Cristo há de vir da geração de Davi e da vilota de Belém, onde assistia Davi, enquanto algo que eles diziam acerca do Cristo, e em sendo assim, subsequencialmente, Jesus traz acerca de que ele vinha em nome do Pai. Então mostra que nem tudo Jesus respondia, dava uma explicação. Havia instantes em que ele saía do meio do populacho, onde tinha alguns ânimos mais exaltados com pedras para lançar sobre ele, desejosos de prendê-lo, de matá-lo. Daí ele fazia o desvio e desaparecia daquele local, porque no momento que Jesus ele foi preso, antes ele houvera se deixado encontrar e ser levado, porque tinha chegado a hora. Então, voltaram os servidores aos príncipes sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não trouxesse preso? Responderam os servidores: nunca homem algum falara com ele. Então houve a replicação de que eles estavam também enganados por Jesus. Porventura algum dentre os principais fariseus creu nele? Perguntavam. Trazendo aí aqueles grupos, seja os saduceus, os fariseus, os príncipes sacerdotes, intrigados se também dentre esses grupos houveram aqueles que passaram para o lado de Jesus, porque eles queriam, na verdade, formar um motim contra Jesus. Então, alguém que eles percebessem que estavam defendendo Jesus e seguindo Jesus, já seria motivo para perseguir esse alguém. E nesse sentido que Nicodemos, que é o mesmo que viera de noite buscar Jesus e que estava indo após o Mestre, vai dizer: porventura condena a nossa lei algum homem antes de ouvi-lo e antes de se informar das suas ações? Responderam-lhe eles: és tu também Galileu? Examina as Escrituras e verás que não se levanta profeta da Galileia, e cada um retorna para sua casa. Então vai mostrar aqui que aqueles que tentavam fazer a defesa de Jesus aconteciam, mas o motim que se levantava contra o Mestre estava enraivando-se, e inclusive quando foi do momento da crucificação de Jesus, tinham aqueles que desejavam poupar Jesus daquela situação, mas a maioria estava a favor de Barrabás e contra Jesus. Porque, na verdade, foi esse movimento trevoso que se levantara contra Jesus e que abafava as vozes que estavam com Jesus. Porque o Mestre, ele escolheu passar por isso. Por isso que quando Pedro fala para ele: Senhor, não permitiremos que te levem, que te torturem, que te crucifiquem. E Jesus ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus. Você não compreende as verdades divinas. Por isso que aquele que é seguidor leal de Jesus, ele vai acolher o testemunho crístico, que é o oposto do testemunho do mundo. É nesse sentido que a escolha por Jesus
ela vai me colocar numa situação onde eu vou falar não para o mundo, que traduz em decisão, em escolha, em atitude mental, que significa um desejo ardente, forte, de acertar, de auxiliar, de seguir com Jesus até o fim, de vencer a minha sombra. É por isso que Jesus ele trouxera que ele nos chama amigos, porque ele nos trouxera aquilo que houvera vindo do seu Pai e estava nos inundando da instrução, da orientação, da intuição. E do momento que a gente opta por esse caminho e avança, a gente se torna essa fonte de água viva por onde a gente passa, porque é Jesus que vai ao encontro do necessitado e é dele que promana essa fonte. Então, nesse sentido, ele vai trazer, como no relato com a samaritana, se você prova dessa água, você não volta a ter sede. Diferentemente daquela água do poço, que ela tinha que ir todo dia, com seu balde, encher e levar para a sua aldeiola, a água que Jesus nos oferece, ela dessedenta o nosso interior. E ela se transforma em nós em rio de água viva, que vai traduzir a nossa conexão com o Mestre, a nossa lealdade a Ele. Consono vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo que em muitas circunstâncias Jesus ele vai provar que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Disse aos apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desenhar sua conversão, que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que esperavam o Messias, criam na necessidade de Deus, estavam preparados pela lei de Moisés, pelos profetas, para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por realizar. Os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tarefa tão pesada, por isso lhes disse: ide as desgarradas ovelhas de Israel, quer dizer, e de semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Com efeito, mais tarde, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. E a gente tem aí em Paulo o apóstolo dos gentios, que levou a boa nova para a gentilidade da época, abarcando o orbe conhecido daquele período. E nesse sentido que, quando a gente considera aquele trabalhador que foi chamado para a vinha, se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, o repouso me é agradável, tenhamos paciência, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário jornadeado. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não amo, que não conheço? Quanto mais tarde, melhor. Esse não teria encontrado o salário do obreiro, mas da preguiça. Então, Jesus ele vai trazer sobre o movimento, que significa esse empenho que eu realizo para abarcar o que eu necessito para enfrentar a mim mesma, para acolher o chamado que Jesus me faz. E como Joana traz para nós nesse capítulo da fuga psicológica, permitir que a sucessiva descarga emocional perturbadora ela vá sendo dissolvida,
porque isso sobrecarregaria o nervo, que transfere aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para arquivos inconscienciais, dando lugar à psicológica fuga em que se compraz muitos pacientes. Nesse sentido, que o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais, dilui ou transfere esta localização. Face do estímulo que proporciona ao sistema endócrino, o laboratório formitando glandular responde perante hormônio específico, que é produzido e distribuído em segura rede por todo o organismo. O self desencadeia as emoções, mas a maquinaria orgânica tem a finalidade de expressá-las. Nesse sentido que, na vida infante, por não compreender a gravidade dos atos, a criança escapa de responsabilidade apelando para a mentira, natural fruto da sua criadora imaginação, que, orientada bem, encontra o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração, de ação, sem esquecer a verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de inquietação emocional e insegurança, elucidando quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce, mantendo-se, porém, no estágio de um infante psicológico, o que é lamentável. Em sendo assim, perante os grandes desafios para os quais o indivíduo não se sinta equipado, por lhe faltar o recurso para os arrostar, foge para a atitude irresponsável, leviana, como se estivesse agindo de forma correta. Porque ali na infância, a criança entendeu que o escamoteamento, a fuga, a mentira, era a única opção que ela tinha para se sentir segura, se proteger. Nesse sentido que vai ser trago acerca da gravidade do fenômeno, quando a necessidade de evasão faz mais premente, levando a um estado de esquecimento, de difíceis compromissos, dando a impressão de conduta incompatível com bom tom e a dignidade. Então, a gente tem, por exemplo, a verbal agressão contra outrem, motivada pela inveja, que é a real causa, porém disfarçada de defesa daquele ou deste ideal, de outro ou de uma forma de comportamento. Nessa atitude, embute uma fuga psicológica, ocultando a real causa do desapontamento, transformando em mágoa, rebeldia. Nesse sentido que esse mecanismo de fuga traz um enfermo que vai se defrontar com aquilo que gostaria de evitar, desde que se torne infeliz, inseguro, no perigoso refúgio em que se homizia. Com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência, desce ao abismo da depressão, ensejando o organismo pelo contínuo impacto da mente receosa, perturbação nas neurotransmissões, em decorrência de ausência de noradrenalina e serotonina. Nesse sentido que o indivíduo encontra-se equipado de preciosos recursos que, ao aplicados no cotidiano, vão ampliar a possibilidade nele latente, expressando a divina potencialidade de que se encontra constituído. Por isso que o labor no bem, ele inclusive vai nos trazendo para os empreendimentos de alta magnitude, mesmo sujeito a diversas circunstâncias, mas que vão nos agregando fatores de equilíbrio e segurança, porque a indiferença que muitas vezes aflige aquele que lhe padece essa postura é também um recurso de psicológica fuga de quem se sente incapaz de competir ou de aceitar um insucesso da anelada pretensão. Por não se considerar em condição de compensar a perda, diminui a intensidade do sentimento afetivo, revida ao que considera ofensa em forma de morte, de emoção. Nesse sentido que ocorrem fugas no dia a dia em forma de recurso neutralizador do volume excessivo de informação que bombardeia o indivíduo, através de veículos diversos de comunicação de massa,
conversações raramente edificantes, convivências enfermias. Ante a impossibilidade de proceder a uma catarse que liberaria da afligente carga adicional, consciência apaga momentaneamente informação e foge para comportamento que lhe parece mais saudável, compatível com suas aspirações. Por isso que, ao considerarmos a necessidade do crescimento interior e da individuação, isso vai significar o acolhimento da nossa responsabilidade, o abraçamento do nosso dever e o desejo sincero, a vontade ardente, firme, de auxiliar, de avançar e de poder, pelo nosso testemunho, seguir após Jesus, renunciando a nós mesmos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo após o Mestre, onde a gente vai alinhando nosso pensamento, nosso sentimento, nossa palavra, nossa ação, a nossa atitude psíquica, às palavras do Mestre. E isso vai significando essa fonte inestancável, que vai nos capacitando para novos e inapreciáveis tentames.